Salve, galera! Salve você, meu seguidor, caro visitante. Bora aprender química de um jeito bem simplesinho para você aprender, guardar no seu coraçãozinho e ir em rumo à sua aprovação. Ligações químicas. Mas antes, já curte o canal do Professor Flávio, compartilha e espalha para geral, porque aqui você vai encontrar conteúdo massa, gratuito e de qualidade. E se você quer dar aquela moral com valores, basta mandar um pix de qualquer valor para o professor Flávio Chaves Jones Vieira 73 @gmail.com. Galera, quando nós falamos de ligações químicas, nós estamos falando de uma união estável entre dois ou mais átomos. Esses átomos podem pertencer ao mesmo elemento químico, como, por exemplo, o gás oxigênio, ou elementos químicos diferentes, como o H2O, que é a água, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E quando nós aprendemos química, lá no início do nosso curso, aqui no nosso canal, tá? Nós vemos que tanto as substâncias, as misturas, eles não são característicos de elementos monoatômicos. O que é isso, prof? São elementos em que nós temos apenas o quê? Um único átomo. Você não encontra o oxigênio, por exemplo, na natureza, na forma de um átomo, mas sim em ligações, tanto como o gás oxigênio quanto o ozônio. E por aí, a infinidade de matérias que nós estudamos, substâncias, misturas, sempre vai ter átomos ligados. Mas aí o estudo da química, nós vimos um grupo que nós chamamos de um grupo especial na família 18A, ou família zero, grupo zero, nas tabelas mais antigas. Nós vimos aqueles elementos chamados gases nobres. Eles são elementos monoatômicos. Que é isso, prof? Eles vão ser encontrados na natureza na forma de apenas um átomo. Eles não vão estar ligados. Por quê? Eles são muito estáveis e pouco reativos, ou seja, difícil você encontrar, tá? Com algumas exceções, esses gases nobres ligados a outro elemento químico. Então, ligação química, galera, nada mais é do que quando nós temos esses átomos, tá? Unidos, ligados entre eles, sendo do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Então, nós temos o gás oxigênio. Esse gás oxigênio, eu tenho o quê? Um gás em que nós temos a ligação covalente entre dois átomos de oxigênio. Então, nós vemos na natureza várias formas, vários compostos, tá legal? Que eles vão ter o quê? Uma união entre átomos. E quando nós falamos dessa estabilidade, é a estabilidade, tá, dos gases nobres. Mas por quê? Lembra de configuração ou distribuição eletrônica? Quando nós falamos, por exemplo, da camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada, tá legal?
ou seja, a camada mais externa, mais afastada do núcleo do átomo. Então, nós vimos em tabela periódica que quando nós fazemos a distribuição eletrônica dos elementos, através da camada de valência, nós podemos identificar se um elemento é um metal ou um ametal, as suas propriedades e localizar esse elemento na tabela periódica. E de acordo com essa camada de valência, nós sabemos que se esse elemento vai formar um cátion, ou seja, perder elétrons, se ele vai formar um cátion mono, bi, trivalente, ou se ele vai formar um ânion, tá? Monovalente, bivalente, trivalente, ou seja, nós vamos, através da camada de valência, tá legal? Identificar as propriedades desse átomo, tá legal? E a partir dessa estabilidade, tá, dos gases nobres, essa pouca reatividade, fomos estudar. E aí nós vimos o quê? Através da distribuição eletrônica, como vocês podem ver aí, que em todas as camadas, tá legal? Os gases nobres vão ter os seus elétrons totalmente preenchidos. Veja, o hélio tem apenas 2 elétrons. Então, ele já vai estar o quê? Com toda a primeira camada, que é a camada K, com seus elétrons preenchidos. O neônio, ele tem 10 elétrons. Então, ele vai ter 2 camadas. Ele vai preencher a segunda camada, que é a camada L, com 8 elétrons. E temos o argônio, ele vai preencher também toda a terceira camada, que é a camada M, também com 8 elétrons. Aí, tanto o criptônio, o xenônio, o radônio, fazendo a distribuição, nós vamos ver que a camada de valência vai estar totalmente preenchida com quantos elétrons? 8 elétrons. Então, daí formou-se a teoria do octeto. Nós temos algumas exceções, tá legal? E, através da distribuição dos elétrons dos gases nobres, nós vimos o quê? Que todos os outros elementos da tabela periódica vão querer o quê? Ter ou alcançar a estabilidade desses gases nobres, com certeza, tendo 8 elétrons na camada de valência. Então, na teoria do octeto, um átomo vai adquirir estabilidade quando possuir 8 elétrons na última camada. Por exemplo, nós temos aqui o átomo de sódio. O sódio ele tem 11 elétrons. E aí, quando nós fazemos essa distribuição eletrônica desses elementos, tá legal? Nós vamos ver o quê? Que lá no tabela periódica, nós vamos fazer a seguinte distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse 3 indica o quê? Que o sódio ele está na terceira camada. Esse S indica o subnível e esse 1 que ele tem um elétron na última camada, certo? Já quando eu faço a distribuição do elemento cloro, eu vejo o seguinte, que ele tem 17 elétrons. Então, eu vou fazer a mesma distribuição para 17 e vou ver que ele tem 2 subníveis na terceira camada, o subnível S mais o subnível P, que vai totalizar o quê? 7 elétrons. E aí você sabe que quando eu tenho assinatura de 3s1, o sódio faz parte da família 1A dos alcalinos. O cloro, 2 mais 5, 7 elétrons, S2P5, é a assinatura da família 17A dos halogênios.
Então, eu tenho duas coisas aqui, situações nesse aqui no sódio. Completar 8, ou ele vai ganhar 7 elétrons, ou ele vai perder um elétron. Então, em tudo na vida, até nos átomos, tá legal? Nós precisamos alcançar o nosso objetivo, nós precisamos ter uma produtividade com o menor consumo de energia possível. Então, para alcançar a estabilidade de 8 elétrons, fica mais fácil o quê? Para o sódio, que é um metal que forma um cátion, o quê? Perder um elétron. No momento em que ele perde um elétron, tá legal? Ele desaparece a terceira camada e estabiliza o quê? Com 2 elétrons na segunda camada. Então, todo gás nobre ele vai se estabilizar com essa assinatura. S2, que é o hélio, e S2P6, que são os demais, que é a teoria do octeto. Então, o que acontece? O sódio ele vai perder o seu elétronzinho, tá, para o cloro. Perdendo ali, o cloro que precisava ganhar um elétron, ganha esse elétron do sódio. O sódio perdeu um elétron, ficou o quê? Com N a mais, tá legal? Que estabilizou a sua camada anterior. Beleza? Então, é isso que é ligação química, tá? Todos os átomos vão querer alcançar essa estabilidade, tá legal? Dos gases nobres. Quando é o hélio, esse vai ser o quê? O átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron, ele vai querer alcançar a sua estabilidade, ou seja, ele vai querer ganhar um elétron para ter a configuração do hélio. Todos os outros vão ter o quê? A configuração dos gases nobres de acordo com a sua camada eletrônica. Tranquilo? Então, o que acontece? Nessa regra do octeto, o átomo adquire estabilidade quando possuir 8 elétrons na última camada. Alguns elementos ficam estáveis quando adquirem 2 elétrons na camada K, imitando o gás hélio. Então, nós vemos aqui o quê? Que o átomo de hidrogênio ele tem apenas o quê? Um único elétron. Ele vai alcançar a estabilidade, tá? Ao ganhar esse elétron, tá legal? Ou compartilhando mais um elétron com outro elemento químico para alcançar o quê? A configuração do gás hélio. E aí eu tenho o quê? Aquela. Vamos relembrar como nós localizamos os elementos na tabela periódica. Então, eu sei que os metais da família 1A dos alcalinos, eles vão terminar o quê? N é o número da camada de 1 a 7. S1, a sua assinatura. Alcalinos terrosos, tá legal? A partir da segunda camada, esse N vai representar de 2 a 7, vai terminar o quê? Com S2. Família 13A, S2P1. Família 14A, família do carbono, S2P2. Família 15A, S2P3. Família 16A dos calcogênios, S2P4. Família 17A dos halogênios, S2P5. A família 18A dos gases nobres, com exceção do hélio, que vai alcançar estabilidade com S2, todos os outros S2P6. Então, nós temos vários tipos de ligação. A iônica,
que vai ser metal mais ametal, a covalente ametal mais ametal, ou hidrogênio mais ametal, e a metálica metal mais ametal. Na iônica, nós também temos o metal mais o hidrogênio formando hidretos. Legal? Então, a ligação iônica, tá, é metal mais a metal. Mas se liga que a ligação iônica, galera, ela vai ter uma coisinha chamada, vou colocar aqui, tá? Apagando aqui para vocês. A ligação iônica, ela é não apenas metal mais a metal, mas nas questões eu quero que você fixe isso aqui, ó. Transferência de cargas elétricas. Por que a transferência de cargas elétricas, galera? Por quê? Eu tenho nos metais, tá legal? Nos metais, eles formam cátion. Esses cátions são íons positivos. Como formam cátions, ou seja, íons, são desequilíbrio entre as cargas elétricas. O átomo na tabela periódica, o elemento químico, é o átomo neutro, ou seja, em que eu tenho as cargas equilibradas. Por exemplo, eu tenho o sódio lá. O sódio tem 11 prótons, mas eu faço a distribuição que com os elétrons. Por quê? Ele está no estado fundamental, no estado neutro. Então, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Já quando eu tenho o Na+, o que acontece? Eu perdi um elétron, tá legal? Então, eu tenho um maior número de cargas do que positivas. Eu tenho 11 prótons e apenas 10 elétrons. Então, os metais vão perder elétrons. Perdem elétrons. Tá? Eu tenho também os ametais. Os ametais, eles vão formar ânions. Esses ânions são a carga negativa, tá legal? Eles são mais eletronegativos. A tendência deles é sempre o quê? Ganhar elétrons, tá? E aí, quando eles ganham elétrons, tá? O que acontece? Eles vão se aproximar mais da sua estabilidade. Tudo bem? Por exemplo, eu tenho o oxigênio 8. O oxigênio, ele tem um S2, dois S2, dois P4. Segunda camada, 2 mais 4, família 16A dos calcogênios, tem 6 elétrons. Normalmente, nós sabemos que o oxigênio ele é um ânion bivalente, tem uma carga de -2. Por quê? Ele precisa ganhar 2 elétrons para a sua estabilidade. Se eu tenho 6 elétrons, quantos eu preciso ganhar para a minha estabilidade, que é 8 elétrons? 2 elétrons. Tranquilo? Então, os ametais, eles vão o quê? Ganhar elétrons de quem? Dos metais. Essas cargas, tá legal? Elas precisam o quê? Ser equivalentes, se neutralizar. Se um perde 2 elétrons, o outro ganha 2 elétrons. -2 mais 2 é igual a 0. Tem que se equilibrar, tem que se anular, tender a 0. Beleza? Então, essa é a definição de ligação
ônica. E aí, nós temos o quê? Aí, como nós vemos, metais com um, dois ou três elétrons na camada de valência têm tendência a perder elétrons e formar cátions. Já os não metais, com cinco elétrons, por exemplo, família 15A, seis elétrons, como os calcogênios da família 16A, ou sete elétrons, os elementos os halogênios da família 17A, como cloro, bromo, iodo e flúor, eles vão o quê? Formar essa ligação iônica. Então, ligação iônica não é apenas metal mais a metal, mas a transferência de cargas eletrostáticas. Tá legal? Ou seja, transferência eletrostática de cargas elétricas, cátions e ânions. Tá? Propriedade dos compostos orgânicos, desculpe, dos compostos iônicos. Como eu falei, na ligação iônica vai ocorrer uma atração eletrostática. Eu tenho carga positiva e carga negativa. Com isso, pensa no sal. Eu tenho, nesses compostos iônicos, quem faz ligação iônica são compostos iônicos, não moléculas. Moléculas, ligação covalente. Então, esses compostos iônicos eles vão fazer o quê? Formar retículos cristalinos, aglomerados iônicos, tá? Como aqui na figura. Os aglomerados iônicos são oriundos das ligações iônicas. Têm formas geométricas bem definidas, vão possuir um alto ponto de fusão e ebulição, geralmente sólidos à temperatura ambiente, 25 graus Celsius, a uma pressão de 1 atm e são solúveis em água. Nós temos, por exemplo, aí o cloreto de césio, sulfeto de zinco, o fluoreto de cálcio, todos esses elementos, tá legal? Veja que a forma geométrica dele são todos sólidos. Olha como eles formam um aglomerado iônico, um retículo cristalino, né? Todos esses elementos compostos iônicos, eles vão conduzir corrente elétrica em duas formas. Quando fundidos, ou seja, quando eu elevo a temperatura e esse composto iônico vai passar do estado sólido para o estado líquido ou no estado aquoso, ou seja, quando ele vai estar dissolvido em água, onde ali eu tenho elétrons livres na solução, tá? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, tá, sobre a fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica. Tá vendo aí onde eu tenho o cálcio e o flúor? Veja bem, o cálcio é um metal alcalino. Ele tem na sua camada de valência dois elétrons. Se ele forma um cátion, ele vai perder esses dois elétrons. O flúor é um halogênio, família 17A. Tem sete elétrons, precisa ganhar um elétron. Então, o cálcio doa, ou seja, perde um elétron para o flúor, tá legal? Esse primeiro flúor, ele alcança a estabilidade. Só que, veja bem, eu tenho uma atração eletrostática. O flúor se estabilizou, mas o cálcio ainda não. O cálcio ainda tem um elétron, tá? Ele precisa perder esse elétron para alcançar a sua estabilidade. Então, pela atração eletrostática, tá? Ele vai chamar mais um átomo de flúor. E esse flúor, como tem sete elétrons, para estabilizar, ele vai ganhar mais um elétronzinho do cálcio. Então, o cálcio vai perder dois elétrons, tá? Um para cada flúor. Veja bem aqui esse exemplo. Vamos apagar aqui. O cálcio ele tem a seguinte configuração eletrônica.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, veja bem, está na terceira camada e S2 é o seu subnível, 2 elétronzinhos, tá? Essa é a assinatura de quem é da família 2A. Tem 2 elétrons, ele é um metal, ele vai formar uma carga de mais 2, tem que perder esses 2 elétrons. Já o flúor, ele tem número atômico igual a 9, ou seja, como é um átomo no estado fundamental, tem 9 prótons e 9 elétrons. Ele é do segundo período, ou seja, da segunda camada, tem 7 elétrons. Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons. O flúor, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para alcançar a sua estabilidade de 8 elétrons, o flúor, ele tem o quê? Que ganhar um elétron. Então, esse elétronzinho aqui do cálcio vai ser atraído o quê? Pelo flúor. Vai cair aqui. Só que veja bem, esse flúor já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. Tá legal? Não vai formar mais nenhuma ligação. Só que o cálcio ainda tem um elétron. Através da força eletrostática, tá legal? Dessa transferência, ele vai chamar o quê? Mais um flúor. E aí sim, agora ele perdeu os seus 2 elétrons. Quando ele perde esses 2 elétrons, a camada anterior, que é a segunda, tá legal? Porque se ele perdeu, sumiu essa terceira camada. Ele vai ficar com a segunda camada preenchida, com 2s2, 2p6. Tranquilo? Essa é a ligação. E aí, como é que fica? Eu faço assim, ó. Ca, o metal sempre na frente. Sempre quem forma o cátion na frente. Atrás, o ametal. Quantos cálcios eu tenho aqui? 1. Quantos flúor? 2. Beleza? E agora tem outra forma de fazer isso. Veja bem, eu tenho cálcio, 2 mais. Flúor, menos. Tá? Então, eu vou o quê? Cruzar as cargas. Está vendo esse menos aqui? É o menos 1. Ele vai aqui para baixo do cálcio, tá? Para cá. E o do cálcio vem para baixo do flúor. O 1 eu não preciso colocar, porque já indica o quê? Que eu tenho um átomo de cálcio. Mas esse 2 eu coloco aqui, tá? Indicando o quê? Que eu tenho 2 átomos de flúor. Beleza? E aí eu tenho do alumínio a mesma coisa, alumínio e oxigênio, tá? Apagando aqui, eu tenho o alumínio 13. Olha bem, alumínio, ele tem 3 mais, o oxigênio menos, tá? Quando eu faço a distribuição desse aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, porque ele tem 13 prótons, 3s2, 3p1. Ele faz parte da família 13A. O oxigênio, ele vai terminar com 1s2, ele tem 8, 1s2, 2s2, 2p4. Ele tem 6 elétrons. O alumínio, 3 elétrons. Então, o alumínio, ele tem 3 elétrons. O oxigênio, ele tem 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa ganhar, tá? 2 elétrons. Como é que fica? O alumínio vai perder esses 2 elétronzinhos aqui. Ó. Esses 2 elétronzinhos vêm para cá.
esse oxigênio, ele já alcançou a estabilidade, mas o alumínio não. Ele tem mais um elétron. Então, pela atração eletrostática, chama mais um quê? Oxigênio. Esse alumínio perdeu esse elétron. Mas veja bem, o alumínio alcançou a estabilidade, mas o oxigênio não, ficou apenas com 7 elétrons. Pela atração eletrostática, o oxigênio chama mais um alumínio. Esse alumínio perdeu esse elétronzinho aqui para o oxigênio, só esse oxigênio ele alcançou a estabilidade, mas o alumínio não, ele vai chamar mais um oxigênio. E aí sim, o alumínio perdeu esses 2 elétronzinhos para o oxigênio, esse oxigênio ficou com 8 elétrons, alcançou estabilidade, ou o alumínio perdeu seus 3 elétrons, também alcançou estabilidade. O alumínio é o metal, carga positiva, fica na frente. Quantos alumínios eu tenho? 2. O oxigênio fica atrás, porque é carga negativa. Quantos oxigênios? 3. Mas eu posso simplificar isso tudo numa prova, em vez de eu fazer todo esse arranjo, tá legal? Essa estrutura de Lewis, como é que eu posso fazer isso? Simplesmente, galera, aqui como vocês estão vendo, eu tenho o quê? As cargas, eu tenho alumínio, ele forma um cátion trivalente. O oxigênio, um ânion bivalente. Esse 2 do oxigênio vai para debaixo o quê? Do alumínio. Veja que eu cruzei as cargas. Esse 3 do alumínio, a carga do alumínio, vai para debaixo do oxigênio. E aí eu tenho o Al2O3, um composto iônico. Isso é da função inorgânica dos óxidos. E aí é o que eu falo, você vai o quê? Vários exemplos. Cruzando o quê? As cargas. Veja, eu tenho o Mg2O2. O Mg, o magnésio, ele é da família 2A. Então, ele tem 2 elétrons para perder, ou seja, um cátion bivalente. O oxigênio, ele tem que ganhar 2, forma um ânion bivalente. Em vez de eu colocar 2 e 2, 2 aqui e 2 aqui, o que eu faço? Simplesmente eu divido por 2, fica 1 e 1, que é a fórmula mínima, tá legal? Então vai formar o quê? O MgO, o óxido de magnésio. Beleza? Então, vamos para um nosso primeiro probleminha aqui, tá? Ele nos diz o seguinte: ele quer saber qual o tipo de ligação. Como nós estamos falando apenas da ligação iônica, é uma ligação iônica. Mas como é que é o composto formado? Apagando aqui, tá legal? Ele nos diz o seguinte, galera, que um elemento combina-se com o elemento B. E esse primeiro elemento, que é o elemento A, ele tem uma configuração S2. Tá legal? Se ele tem a configuração de S2 na sua camada de valência, ele termina como? Desculpe, ele faz parte que, da família 2A. E termina nessa camada de valência com 2 elétrons. Ou seja, se ele termina com 2 elétrons, eu sei o quê? Que vai formar um cátion, que vai perder esses elétrons. Então, esse elemento A, ele já tem o quê? Uma carga de 2 mais. Tá legal? Ele vai se combinar com o elemento B. Esse elemento B, ele não me dá a configuração, mas ele me dá o quê? A massa e o número de nêutrons. Então, ele tem massa igual a 80, nêutrons igual a 48.
E eu sei que, para eu achar o C, que é o número de prótons, eu tenho que pegar aquela formulazinha. A é igual a Z. A é o número de massa, que é o maior número, que é igual a Z, que é o menor número, apresentado aqui embaixo, que é o número de prótons, mais N. Z é igual ao maior número, que é o número de massa, menos N. Z é igual a 80 menos 45. Z é igual a 35. Então, eu sei o quê? Que B tem 35 prótons. E aí, fazendo a distribuição eletrônica desse elemento, eu descubro que B faz parte dos halogênios da família 17A. B tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele tem, forma um ânion o quê? De -1. Ao cruzar as cargas, esse 1 vem para cá e esse 2 para cá. Então, resposta letra C, ligação iônica, fórmula do composto AB2. Galera, foi um grande prazer ter você aqui na nossa aula, tá legal? Uma aula divertida, ao qual eu amei bastante, tá? Fazer, me dediquei para você, tá? E eu quero que, se você gostou, já dá aquela moral, aquela força, curtindo, compartilhando e espalhando para geral, porque isso nos faz crescer, nos faz ter um planejamento, uma qualidade melhor aqui no nosso canal. Graças a você, nós passamos de 1,7K, muitos alunos nos comentários e principalmente no privado, agradecendo ao nosso conteúdo, que através desse canal conseguiram a sua aprovação. 2 alunos nossos agora, tanto o Caio quanto o Vinícius, passaram vendo as nossas aulas, também com aulas particulares presenciais e online, conseguiram a sua aprovação e já estão lá fazendo seu sonho realizado na vida militar, pois passaram na ESP-SEX. Então, galera, muito bom ter vocês aqui. Um ótimo dia e tchau, tudo de bom.